Oi gente, eu sou Karina e esse é meu canal. Falando sobre livros, hoje eu vou falar sobre o livro A Mulher de Pé Descalços, da Scholastic Mukasonga. Antes de começar a falar sobre o livro propriamente, eu vou falar sobre como eu cheguei nesse livro, né? Eu cheguei nesse livro porque um dia eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre a crise na Venezuela e como os Estados Unidos nunca interferem em crises humanitárias em países que não têm petróleo, né? Estava falando justamente sobre isso e citaram Ruanda. E também citaram algum outro incidente falando sobre isso. Como quando aconteceu o genocídio em Ruanda, o Bill Clinton se fez de morto, né, João sem braço, e não interferiu, porque foram 90 dias, 100 dias de massacre, onde foram assassinadas 800 mil pessoas, né, em um período de 100 dias. Então é uma crise humanitária muito grande, mas os Estados Unidos não quis interferir porque não tem petróleo, né? Não tem petróleo, não tem nada que eles possam explorar lá. Então eu tava falando sobre essa ironia, né? De eles, nossa, aqui a gente tá fazendo uma ação humanitária, mas na verdade não, né? Então, e alguns dias antes eu tinha ouvido falar. Alguma outra coisa que eu tava assistindo também falava de Ruanda. Eu sempre via o filme Hotel Ruanda quando tava na Netflix, mas eu nunca tinha muita coragem de assistir, porque eu sabia mais ou menos sobre o que se tratava, não sabia profundamente. Eu sabia que tinha acontecido um massacre muito grande, mas não sabia maiores detalhes sobre isso. E daí eu falei, não, acho que tá na hora de eu ir entender um pouco melhor do que aconteceu aqui, né? E esse livro da Scholastic, ele é uma homenagem à mãe dela. Ela diz logo no comecinho, acho que no prefácio do livro, ela fala que a mãe dela sempre falava para as filhas que elas tinham que dar uma amor, que não poderiam deixar ninguém ver o corpo dela. Que assim que ela morresse, as filhas tinham que ir lá e cobrir. E ela não pôde fazer isso, porque na época do genocídio ela não morava mais em Ruanda e ninguém cobriu o corpo da mãe dela. Na verdade, ela nunca identificou o corpo da mãe dela ou de ninguém da família dela. A família dela foi inteiramente assassinada durante o genocídio de Ruanda. Não sobrou ninguém, a única pessoa que sobrou foi ela. Pai, mãe, sobrinhos, irmãos, todo mundo, absolutamente todo mundo foi assassinado. Então esse livro, ela diz que é uma mortalha para a mãe dela, né? Que a única forma que ela pôde cobrir o corpo da mãe dela foi esse. E esse livro, ele é basicamente uma homenagem à mãe dela, e uma homenagem e uma forma de manter as tradições ruandesas dos Tutsi, né? Porque o conflito era entre os Tutsis e os Hutu, e os Tutsi eram a tribo minoritária, e foram eles que foram ainda mais dizimados, né? Então é uma forma de manter, de falar sobre as tradições, de falar como eram as casas, como eram os rituais de casamento, como era quando uma criança nascia, como era a colheita, qual a forma que eles, o tipo de comida que eles comiam. Também tem muito, em vários momentos, principalmente no comecinho, fala muito da questão do medo, de como a mãe dela tinha estratégias para fugir, de como as mulheres gostavam de ter filhos homens, mas ao mesmo tempo temiam ter filhos homens porque eles sabiam que eles iam ser perseguidos e eventualmente assassinados. Porque esse conflito entre os Tutsi e os Hutu, ele chega ao ápice em 1994, que foi quando teve o genocídio, mas ele vem de muito tempo. Esse livro aqui se passa mais ou menos nos anos 60, assim, de quando ela era criança, ainda bem criança, né? Então ela fala um pouquinho sobre isso, que eles já estão exilados, já foram expulsos do país, e fala um pouquinho sobre esse período aí de quando eles estão já em exílio. Então a tentativa de manter as tradições, mesmo estando fora do país deles, né? A tentativa de manter aquilo que eles comiam, mesmo não sendo tão fácil achar. A tentativa de manter a tradição de casamento, mesmo eles não tendo mais o gado, que era o que eles iam lá e davam uma vaca para a família da noiva e tal, para fazer o ritual do pedido de casamento. Então ela nessa tentativa da mãe dela e das outras pessoas de manterem uma vida normal, eles acabaram ensinando para ela quais eram as tradições deles, e ela conseguiu transferir isso para o livro, e para que isso não se perca, né, na história, assim, porque muita coisa obviamente se perdeu, né? Uma nação sofreu um genocídio, uma coisa
pesadíssima, uma coisa pesadíssima que aconteceu em pouquíssimo tempo, e há pouquíssimo tempo, né? Então pode ser que as novas gerações não tenham mais essas referências. E o que ela faz com esse livro é manter essas referências. Na verdade, o livro que fala exatamente do genocídio é o terceiro livro, porque é uma trilogia que é uma trilogia não obrigatória. Esse primeiro é A Mulher de Pés Descalços, daí o terceiro que é a Nossa Senhora do Nilo, e o terceiro que é o Baratas, que foi o primeiro que eu comprei, porque eu tinha visto que era esse que falava do genocídio. Daí depois eu vi que tinham outros dois que vinham antes, que davam um panorama maior sobre Ruanda, sobre as pessoas e tal. Então eu quis ler nessa ordem, quis ler primeiro o que fala do período mais antigo, depois o que fala do período no meio ali, e o que fala exatamente do período do genocídio. Então os próximos ainda vão vir aqui no canal. Tá? O livro é muito bom, muito bem escrito, tem alguns momentos de muita dor, né? Às vezes ela tá falando assim de alguma coisa muito leve, muito alegre, e daí ela fala de alguma coisa da mãe dela em um momento assim que você não tá esperando, sabe? Porque não é um livro sobre leveza, é um livro sobre ela não ter podido enterrar a mãe dela e ter perdido toda a família dela num genocídio. Então, é um livro interessante de ler, principalmente para você conhecer um pouquinho mais sobre as tradições e sobre a história do povo Tutsi, né? E sobre as tradições ruandesas. E a Scholastic escreve muito bem. E a mãe dela era uma personagem incrível, na verdade, a Stefania. A mãe dela era uma pessoa incrível e esse livro faz jus é uma homenagem justa que ela faz pra mãe dela, tá bom? Então é isso, eu recomendo muito que vocês leiam A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Leiam mais livros escritos por mulheres negras, africanas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não lê tanto, a gente não tem tanto contato, não tem tanta divulgação e que a gente precisa se atentar mais a isso, tá bom? Então é isso, me sigam nas minhas redes sociais. Além do Instagram e do Twitter, eu também estou no Goodreads. Você pode ir lá acompanhar minhas leituras, as reviews que eu faço sobre os livros e os livros que eu coloco na minha estante para ler daqui pra frente. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!